Olá, gente boa de Deus, queridos, queridas, amados e amadas do Senhor. Pastor Adriano Moreira mais uma vez aqui com você e hoje na nossa série Você Entendeu Errado. E hoje eu quero ir para um texto bem conhecido, não tem nem muito mistério a respeito, mas ainda é um texto mal interpretado e entendido errado por muitos cristãos. A gente hoje vai falar Você Entendeu Errado, Josué 1:3. Mas, antes de tudo, se inscreva em nosso canal, curta, é muito importante você curtir, porque dá importância até maior aí ao nosso canal, compartilhe, comente e nos siga em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, nos permita chegar em muitas outras casas e pessoas. Então, vem comigo entender certo o que você entendeu errado. Josué 1:3 diz o seguinte: todo lugar em que pisar a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Nesta série, Você Entendeu Errado? Você já sabe, e que nos acompanha, que nós temos enfatizado normalmente textos que têm tido erro de interpretação, textos que têm ignorado o seu contexto, que é uma das regras principais da interpretação bíblica da hermenêutica. E por essa razão, muitos textos são entendidos errados. E esse é um deles. Este é um texto que frequentemente, inclusive, ele é baseado nele, ou baseia-se nele, o triunfalismo, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, porque é um texto que, lido assim, dessa forma isolada, sem entender o contexto, ele parece estar dizendo que qualquer lugar que você chegar, você conquista. Qualquer lugar que você chegar, colocando a planta do seu pé, você vai conquistar. E já teve histórias assim até trágicas e cômicas ao mesmo tempo, de gente que levou isso muito a sério e foi colocando a mão em carros que não lhe pertenciam, em propriedades e objetos que não lhe pertenciam e fazendo essa chamada confissão positiva, decretando eu tomo posse. E aí foi interpretado em muitos desses casos como um roubo, como um assalto, enfim, como alguém que estava tentando usurpar um pertence que não era dele. Então, eu gostaria de trazer para você exatamente algumas verdades bem simples desse texto, para você poder entender certo aquilo que até então você tem entendido errado. É uma das dificuldades que na nossa outra série Sermão Expositivo ou Expositor Bíblico, nós temos falado muito da pregação expositiva. E talvez por conta de faltar muito pregação expositiva nos púlpitos de nossas igrejas, a gente tem esses versículos pinçados de um texto aqui, outro texto ali, outro texto acolá, e que não é visto à luz do seu contexto. Inicialmente, eu preciso dizer que a gente só deve tomar posse daquilo que é fruto do nosso trabalho em primeira mão. Então eu e você precisamos entender que eu tenho o direito de tomar posse, de possuir aquilo que é fruto do meu trabalho. Porque é isso que a Escritura nos ensina a trabalhar. Enquanto é dia, que a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer também que aquele que não trabalhar, que também não coma. Então você tem textos das Escrituras nos dizendo que o fruto do nosso trabalho é o que a gente tem que tomar posse. Segundo, a gente só deve tomar posse daquilo que foi uma herança que nos foi deixada. Pode ser que você seja um agraciado na vida, e também por Deus, de ter uma herança, herdou alguma coisa. E não precisa ser bilhões, não. De repente você herdou uma casa, você herdou um carro, você herdou uma propriedade, enfim, pode ter herdado uma empresa, pode ter herdado uma fortuna também. Aí sim, você tem que tomar posse porque é uma herança que lhe foi dada, testamento, tudo bonitinho. Ou você também pode e deve tomar posse daquilo que lhe for presenteado, recebido, né, como presente. Ou seja, na vida muita gente nos presenteia. Dia do aniversário, de vida, aniversário de casamento, alguma coisa marcante na sua vida, não sei. Se você está sendo presenteado, aí sim, você também tem o direito de tomar posse. Mas esse texto precisa ser visto à luz do seu contexto, para a gente poder entender. E eu vou falar apenas de 3 coisitas aqui, que já vai nos ajudar a entender Josué 1:3, e você não fazer aí campanhas doidas em lugar nenhum, de sexta-feira, quinta-feira, quarta-feira e qualquer outra feira,
ok? Para que você entenda o que esse texto está dizendo. Primeiro, este texto está registrando o cumprimento de uma promessa que Deus fez a Abraão e a todos os seus descendentes 400 anos antes, porque o texto, inclusive, diz isso. Isso está registrado em Gênesis capítulo 15, do verso 18 ao 21. Você vai encontrar, primeiro, no capítulo 12, Deus dizendo a Abraão que dele faria uma grande nação, abençoaria os que lhe abençoassem e que a partir dele abençoaria todas as nações da terra. No capítulo 15, é quando Deus também vai dizer norte, sul, leste e oeste de uma terra, que ele está dizendo, eu darei aos teus descendentes. Ainda era só Abraão, com a sua família, ainda não tinha automaticamente a nação de Israel, como a partir do Êxodo a gente já percebe a narrativa bíblica mostrando sobre isso. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que Josué 1:3 é o registro do cumprimento de uma promessa de Deus feita a Abraão e a seus descendentes, que era a conquista da terra. Então Josué, depois que o cajado de Moisés passa para as mãos dele, a liderança de Moisés passa para as mãos dele, é ele que entra na terra de Canaã e a conquista debaixo da bênção de Deus e da orientação do Senhor. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que o texto não está falando para mim, o texto não está falando especificamente para a igreja, o texto está falando para Israel, numa terra que foi prometida 400 anos antes, e agora o texto está registrando essa conquista. Segunda coisa que a gente precisa prestar atenção é que este texto também mostra o limite deste cumprimento, porque quando você lê o texto dizendo assim, todo lugar que pisar a planta do seu pé, fica parecendo que até mesmo o povo de Israel e até mesmo Josué poderia ir para qualquer outra banda do mundo e iria conquistar esse lugar. Não, Senhor. O verso 4 vai nos dizer que todo lugar é esse. Lá tem o norte da terra, o sul, o leste e o oeste. Então, Josué não poderia vir para o Brasil, Josué não poderia vir para os Estados Unidos, Josué não poderia vir para a Europa, para a América Latina, não poderia vir para esses lugares, porque não foram esses os lugares que foram prometidos. Então, o verso 4, ele vai limitar qual é o todo lugar, do qual a promessa de Deus está se cumprindo na vida do povo de Israel, dos descendentes de Israel, agora uma nação inteira sobre a liderança de Josué. Terceira coisa que a gente precisa entender é que este texto mostra que esta herança ela precisava ser conquistada. Porque em Deuteronômio capítulo 7, verso 1, o texto vai dizer, a grosso modo, porque tem os desdobramentos, por exemplo, cananeus tem os desdobramentos, mas lá está falando de 7 nações principais lá que habitavam ali. E essas nações precisavam ser desapossadas, elas precisavam ser retiradas desse lugar. Por isso, algumas das guerras que a gente encontra no livro de Juízes, Gideão, com os midianitas, Sansão com os filisteus, a gente encontra algumas dessas guerras desses juízes, depois dessas situações, Josué ter deixado, inclusive, muita terra para ser possuída, esses juízes depois ainda têm que continuar lutando. E no livro de Josué, fica também claro para nós, no capítulo 13, verso 1, que Josué ele não conquistou toda a terra. Por isso o problema lá do livro de Juízes que nós acabamos de falar. Josué conquistou muita terra, Deus foi dando graça, teve um limite no sentido dessas conquistas, quem morre, quem não morre, quem é salvo, quem não é salvo, mas todos tinham que sair daquela terra, porque essa é a ordem de Deus, Deuteronômio 7, do verso 1 em diante, e eles precisavam conquistar. Então, o que a gente precisa entender é que era uma herança, já estava prometida, mas eles tinham que conquistar, eles tinham que tomar posse, eles tinham que chegar e tirar aquelas nações dali. 400 anos depois, crueldade, a malignidade, a perversidade, o paganismo daquele povo já tinha transbordado o cálice de Deus. Por isso que Deus promete 400 anos antes a Abraão e leva 400 anos para cumprir, para que ele não fosse um Deus injusto. Então ali está acontecendo justiça de Deus, ou seja, aquelas nações estão colhendo aquilo que plantaram no tempo certo e tornando-se ali promessa de Deus cumprida na vida do seu povo. Então por isso que você encontra no livro de Números, no livro de Deuteronômio, a frase constante nos versículos dizendo: possuir por herança a terra que o Senhor vos deu. Tá? Então, porque eles precisavam conquistar. Por isso, eu fecho essa palavra dizendo a você, seja prudente para tomar todas essas promessas da Bíblia e que você acredita que elas são para você. A gente tem que tomar muito cuidado. Há uma Bíblia aí que ela é bem perigosinha, que ela é a Bíblia da promessa. Ela vai pegando de Gênesis 3,15 até o último versículo da Bíblia, isolando aquele versículo, dando uma cor diferente de fundo na letra, e dizendo que aquela promessa é para nós. Então existe um contexto que é desobedecido, um contexto que é ignorado.
Então, seja prudente. Não entre no caminho da imprudência de tomar todas as promessas que você encontra na Escritura como se elas fossem para você, fossem para a igreja, fossem para hoje ou para agora, sem analisar o contexto. Então, faça isso para que você possa entender certo aquilo que até hoje você tem entendido errado. Então, já que você entendeu certo, Josué 1:3, tome posse sim daquilo que é fruto do seu trabalho, tome posse sim daquilo que foi herança que lhe foi deixada, tome posse sim de presentes e coisas que podem estar sendo oferecidas a você. Caso contrário, tem que ver o contexto bíblico para você tomar posse daquilo que de bênçãos Deus tem para nós, sua igreja, nesses últimos dias. Deixe seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhe, que afinal de contas esse canal também é seu.